Senhoras e senhores, internautas, boa noite. Antes de darmos início, comunicamos que nesta audiência pública sobre o projeto de lei número 11/2024, que dispõe sobre alteração das alíquotas de contribuição previdenciária do regime próprio de previdência social dos servidores do município de Bom Jesus dos Perdões, o plano de custeio suplementar e da outras providências, poderá usar a palavra qualquer munícipe para falar exclusivamente sobre os assuntos que tratam o referido projeto. Para tanto, na entrada tem uma lista para identificação dos interessados em usar da palavra, para apresentar sua manifestação por um prazo máximo de 3 minutos, em que será seguida a ordem de inscrição. Aqueles que se interessarem a fazer uso da palavra sobre este assunto poderão se inscrever com a funcionária Milena na recepção. Esclarecemos que durante o uso da palavra, o orador não poderá ser interrompido, podendo também os interessados em fazer algum questionamento preencher o formulário para perguntas que se encontram na recepção. Feita essa comunicação inicial, cumprimentamos a todas as autoridades e munícipes e cidadãos perdoenses e convidamos para compor a mesa. Fabiana Fens, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade desta Casa e membro da Comissão de Saúde, Serviços Públicos e Funcionalismo Público. Por favor. Vereador Paulo Sebastião Bueno, relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Vereadora Rosângela de Souza Pavan, membro da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Vereador Edson de Souza Lima, presidente da Comissão de Saúde, Serviços Públicos e Funcionalismo Público. Vereadora professora Edilene Aparecida de Oliveira Batista, relatora da Comissão de Saúde, Serviços Públicos e Funcionalismo Público. Dr. Guilherme Antibas Atic, secretário de Governo de Bom Jesus dos Perdões. E também o senhor César, contador e secretário de Finanças. Não? Contador. Contador que venha, por favor, também, César, para o seu espaço aqui à frente. Também gostaríamos de convidar para compor a mesa a senhora Poliana Ramos Zanfonato para compor a mesa representando o Fundo de Previdência dos Servidores. Assim composta a mesa, sob a proteção de Deus, declaro instalada esta audiência pública. Passo a palavra ao senhor César para a continuidade dos trabalhos. Boa noite a todos. Bom, o objetivo dessa audiência pública é nós apresentarmos o cálculo atuarial do Instituto do ano de 2023, né, apresentado em 24 da database de 2023, onde se faz uma projeção ali para os próximos 35 anos, né? É um plano de custeio para amortização do déficit atuarial. Então, o Instituto de Previdência ele tem um déficit bom.
nós temos um resultado atuarial deficitário de 178 milhões. Esse resultado, ele projeta tudo o que o Instituto tem a pagar de aposentadorias dos segurados e tudo o que ele tem de ativo. Então, por esse cálculo, nós vemos que não é suficiente. E ao final desse plano, ele fica deficitário em 178 milhões. E essa lei, ela visa instituir um plano para amortização desse déficit. O que é esse plano? Além da alíquota normal que o servidor paga, que hoje é de 20%, o município, no caso a prefeitura, tem que repassar um valor a mais, que é para cobrir esse déficit atuarial. Então, até hoje, esse plano ele era fixado através de um decreto. Só que, até pode ter uma corrigir se for o caso, o órgão federal que toma conta, que faz essa análise do plano de custeio, já não aceita mais esse plano através de decreto. Então, para isso, é necessário fazer essa lei, certo? O plano anterior, ele é até um pouco mais... ele apresentava alíquotas até maiores do que esse plano, em virtude de uma alteração na forma de apurar os juros, Boa noite a todos. O Ministério da Previdência Social soltou uma portaria no final de 2023, em dezembro de 2023, que permitiu aos regimes próprios, aos municípios que possuem regime próprio de previdência, nos exercícios de 2023, 2024 e 2025, pagarem um terço reduzirem as alíquotas suplementares. Acho que para dar uma folga para os municípios, porque estão todos os municípios que possuem a RPS, eles possuem esse déficit atuarial. E é uma carga um pouco pesada, então deve ter sido essa a razão dessa portaria. E aí a nossa alíquota que era que seria essa alíquota suplementar, que seria de 12,25%, ela pode passar a ser 9% esse ano. E assim, isso não tem nada a ver com a alíquota do servidor. A alíquota do servidor continua sendo de 14%. A alíquota suplementar da prefeitura, no caso da Previdência, que caiu para 9%. De 12,25%, ela reduziu para 9%. Dando sequência, foi feita uma previsão, uma projeção, onde a alíquota para 2024 fica estipulada em 9%, essa alíquota suplementar. 2025, 9%, 2026, 17%, e a partir de 2027, até o final do plano de custeio, ela será de 24,84%. Então, essa alíquota ela é somada à alíquota normal. Então, se somarmos ali os 20% da alíquota normal mais esses 24%, a gente chega numa alíquota de 44% que nós vamos pagar sobre os vencimentos dos funcionários. Tá? Seria importante se a gente conseguisse colocar essa projeção ali, Não, Mauri, por gentileza, se puder colocar no telão, se ainda tiver tempo. Na parte da Previdência. O atuarial. Pessoal, com licença, eu vou só tentar projetar esse cálculo. Vai te ajudar a localizar aí. Enquanto isso, algum vereador gostaria? Vereador Paulo, você usa a palavra?
SESI toma as providências lá para projetar o cálculo aí no telão. Poliana, eu gostaria de fazer uma pergunta. Pode ser para você também, o doutor Guilherme também poderia responder. Hoje é descontado do servidor 14%, certo? Certo. E patronal? É 20,09% a alíquota patronal. Atualmente quanto? 20,09 mais 12,25, que é esse custeio suplementar. E é referente a esse custeio suplementar que é esse projeto de lei para cair de 12,25 para 9%. Quantos servidores aposentados o Instituto tem até a data de hoje? 202. 202, né? 250. 250. 250? É que eu fiz errado o pensamento. 250, é isso. Somando os aposentados e os pensionistas. No total de quantos servidores pertencem ao Instituto? Que pertencem, como assim? Quantos funcionários públicos hoje São contribuem com o Instituto de Previdência? 800 na última. São 812 que contribuem. 812. Mais 10 da Câmara Municipal, né? 812 da Prefeitura, mais 10 daqui. Mais 10 Temos alguns aposentados que contribuem também. Os que passam do teto. Esse aumento que está sendo proposto aí do Executivo, acho que isso é o SESB que teria condições de responder, né? Qual seria o impacto no orçamento do município? Na verdade, Paulo, está reduzindo a alíquota, não está aumentando. A gente está tendo nos primeiros anos. De qualquer forma, tem impacto. Sim. Tanto para mais como para menos. Eu fiz mais ou menos aqui da Prefeitura. Dá um valor de, por exemplo, do que a gente pagou, do que a Prefeitura repassou esse mês, a diferença, se a gente baixar para os 9%, vai dar uma diferença de quase 100 mil reais, só da Prefeitura, sem contar a Câmara. Quanto que o Instituto tem aplicado em bancos até a presente data? Estamos com 82 milhões. Por aí. A gente nem em caixa. Quanto? 82 milhões? Pessoal, conseguimos não consigo enxergar ali, mas bom, esse é o plano que veio no projeto de lei. Então, o Paulo até perguntou o impacto disso. Nós temos uma alíquota normal de 20%, certo? Então, com uma alíquota de 9%, o município, além da contribuição normal, repassaria 3 milhões e 200 a mais. Com a alíquota de 17%, prevista já para 2026, o valor repassado de custo suplementar seria de 6 milhões e 300, e a partir de 2027, em torno de 9 milhões. Então, é um plano que, visa abater esse déficit, mas, inevitavelmente,
ele gera despesa para o município. Então, quando formos fazer o orçamento para esses anos, esses valores já terão que ser ali direcionados para o Instituto. Bom, e tem uma coisa até que a Viviane comentou, eu também vim pensando, né? Nós começamos uma reforma da Previdência, começamos um grupo de estudo na época, para a gente fazer uma reforma da Previdência, porque uma reforma, ela também pode baixar essas alíquotas nos anos subsequentes. A gente já fez, inclusive, um estudo atuarial considerando a reforma, né? Porque essa reforma, em 2019, teve a emenda constitucional número 103, que implementou a reforma da Previdência em âmbito federal. E os municípios, cada município tem que implementar a sua. E nós estamos, desde essa época até hoje, a gente está, né, sempre relacionando, enviando memorandos e tudo, para que a Prefeitura dê seguimento nisso e faça a reforma, para que com isso esse déficit que nós temos caia também. Então é uma das questões que a gente precisa retomar para tentar conter mais ainda esse déficit que a gente tem. Presidente, o senhor permite fazer uma pergunta? César, boa noite a vocês, compostos na mesa, a Poliana, colega de escola, de classe, e o doutor Guilherme, pai da Mariana. César, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para você, como um cidadão que está em casa nos ouvindo agora, de uma forma bem simples, objetiva, e se eu estiver errado, eu gostaria que vocês me corrigissem. O que vocês estão apresentando para nós é o seguinte: nos dias de hoje, a gente pega a prefeitura, estou falando como um cidadão que está me ouvindo agora em casa, bem simplificado. Hoje, com a contribuição dos impostos, das taxas que o cidadão faz na prefeitura, 3 milhões a gente passa por um fundão, né, que eles entendem, para poder pagar o salário dos aposentados, é isso. Em 2027, não será mais 3 milhões, serão 9 milhões, é isso? É isso. Na verdade, isso daí é o suplementar. Sim. Tá? É a mais do que a contribuição normal. Então hoje nós passamos os 20%, que dá em torno de 7 milhões mais ou menos, e passamos mais 3 milhões para cobrir esse custo. Para cobrir. Isso. E aí em 2027 a gente vai passar mais 9 milhões. E assim vai aumentando. Exato. Tá. E se a Câmara, os próximos vereadores e o próximo prefeito, né, que nós estamos falando de futuro, não, aí vem um desafio então, né, vereador Paulo, que os próximos, seja quem for o próximo prefeito, os próximos vereadores terão aí um desafio que é fazer uma reforma, como a Poliana acabou de falar. Porque se a gente não fizer, quando eu falo a gente, se o governo não fizer uma reforma, o que vai acontecer, acho que é 2031 ou 58, nós vamos estar passando aí 16 milhões para a Previdência, né? Então a Prefeitura vai falir, nós não temos recursos, vamos trabalhar, todo mundo que pagar imposto vai ser só para pagar aposentados, é isso? É isso. O que acontece? A maioria das cidades que tem Instituto de Previdência, elas são deficitárias. Foi algo que foi criado há muito tempo e muitos municípios já distinguiram os seus RPPS por conta disso. Chega em algum momento que o orçamento do município ele é sufocado, porque você tem que passar boa parte do orçamento para cobrir esse déficit atuarial. E hoje o que eu acho que nós temos que fazer é a reforma, certo? O Instituto, o nosso Instituto, esse ano ele teve um resultado muito bom em termos de investimentos. Mas isso foi uma exceção. Nós viemos de muitos anos tendo perda.
e, queira ou não, essas perdas também aumentam o déficit atuarial, que em contrapartida exige que a prefeitura repasse mais dinheiro. Eu acho que o que deve ser feito é esse monitoramento. Primeiro a reforma, certo? Mas aí eu vou tentar falar de uma forma mais clara. A gente fala em alíquota, a gente fala em reforma, só que não são coisas fáceis, coisas simples. Quando a gente fala em elevação de alíquota, a gente está falando de tirar 3 milhões, 9 milhões do orçamento do município, onde poderia ser investido em qualquer área, infraestrutura, educação, saúde, e repassa para cobrir esse déficit. Então não é simplesmente um aumento de alíquota. Quando a gente fala de reforma, não é simplesmente fazer uma lei com alguns artigos, coisas assim. É você de fato mexer na aposentadoria do servidor. Nós já tivemos a instituição da Previdência Complementar recentemente, acho que foi em 2021, que já era uma exigência, porque o nosso instituto ele não tinha um teto de aposentadoria. Então, se a pessoa ganhasse 20 mil reais, ela se aposentaria com 20 mil reais, diferente do que é o INSS. O INSS tem um teto de 7 mil e poucos reais, você ganha 50, mas quando você se aposenta é 7 mil. E aí nós já instituímos essa previdência complementar, porque quem quer receber acima desse valor contribui com um valor, né, complementar, mas todos os servidores que já entram no Instituto, atualmente, depois dessa lei, todos que entram na prefeitura, eles já entram sob um teto. Isso ajuda a... Qual é o teto? 7.200, se eu não me engano, 7.500, né? Mas antes não tinha isso. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que monitorar. Porque, na minha opinião, é algo que é muito complexo, é difícil de gerir para um município do nosso tamanho. Mas respeito, foi instituído, foi feito e nós estamos... Não era o momento de entregar para o INSS, então? Ele falou, não dá conta, vamos entregar para o INSS? Essa é a minha fala das minhas perguntas. Então, conhecendo bem, eu já comentei isso com algumas pessoas. É uma decisão muito difícil, porque hoje, na situação, hoje é assim, chegamos num déficit, 200 milhões, mas já chegamos nele. Então não é uma canetada, não é uma lei, não é qualquer coisa que vai nos tirar disso. Qualquer saída que nós adotarmos, ela vai ser dolorida. Se nós mantermos o Instituto, vai ser complexo, porque vai ter que ser feita reforma, vamos ter que passar dinheiro para lá, o que sufoca o nosso orçamento. E nós vamos levando, né, até, eu acredito, que até colapsar. Porque quando se toma uma decisão, vamos mudar hoje para o INSS, também é uma decisão dolorida. Porque o dinheiro que está no Instituto hoje, os 82 milhões, ele vai ser utilizado para pagar quem já está aposentado lá. Só que quando acabar, aí a prefeitura assume esses aposentados. Quanto tempo isso pode demorar? Hoje eu não consigo te precisar. 5 anos, 10 anos? Hoje eu não consigo precisar, porque depende de vários fatores. Depende dos rendimentos do Instituto, depende de reformas, depende de N fatores, né? Pelo que eu tenho visto e conversado aí, uns 15 anos já o município teria condições de manter mais os aposentados. Hoje, se você pegar o cálculo atuarial, a gente nota que a gente não tem ativos para pagar quem já está aposentado. Ou seja, então, não tem... É uma situação delicada, então, assim como todos os outros, tá? Não estou aqui criticando coisa nesse sentido. Mas foi algo que lá atrás, quem instituiu isso, no primeiro momento foi bom, porque tinha-se uma alíquota de 15% contra uma de 20% do INSS. Então, naquele momento, se passava menos dinheiro do que se passaria para o INSS. Então, naquele início, voltou... Só desculpe interromper, que naquela época não tinha a quantidade de aposentados como tem hoje. Sim. Então, era uma outra realidade.
Sim, na verdade o sistema previdenciário ele vem passando por reformas continuamente. Por quê? Fazendo uma conta simples. Basicamente, nós, a cada 3 meses de salário, nós contribuímos para 1 mês de aposentadoria. Então, em 30 anos, nós contribuímos para 10 de aposentadoria. Só que com o aumento da expectativa de vida, você fica muito mais de 10 anos aposentado. Entendeu? É por isso que precisa se fazer a reforma da Previdência, não é? Eu acho que não é caso de extinguir o Instituto. O Instituto, ele está, o repasse da Prefeitura paga todas as aposentadorias, sobra um valor ainda por mês que a gente aplica. O problema todo, assim, as pessoas se aposentam muito novas com a lei atual. Então, a gente não tem como uma pessoa se aposenta, sei lá, com 50 anos, vive mais 50 anos recebendo aposentadoria. Então, assim, hoje em dia a expectativa de vida subiu muito e não dá para manter do jeito que está. E precisa fazer a reforma. A gente está desde 2019 solicitando essa reforma. Tinha uma comissão É que, na verdade, eu vou ser um pouco mais franco aqui. Essa reforma é uma medida impopular. É difícil fazer, mas fica aí, mas então... não é necessária. É necessária para justamente não colapsar. Perfeitamente. Justamente evitar esse colapso. Por isso que é bom o posicionamento de vocês aqui, para nós que estamos aqui hoje, e os próximos eu terão posso falar entender. como servidora pública municipal, também não quero reforma, eu também gostaria de me aposentar, né? Mas a gente sabe que não é assim que funciona, a gente sabe que tem que ter, infelizmente, E principalmente, uma necessária. desculpa cortar você, mas principalmente quem tem que entender e apoiar isso é o próprio funcionário. Sim. Porque ele pode ser prejudicado lá na frente, né? Sim. Mas não deixa de ser uma medida impopular. E os próximos que estiverem aqui vai ter que estudar, é o maior desafio das próximas gestões. Sim, com certeza. Com certeza. César, você como um expert em orçamento público, você acredita que o nosso orçamento ele tem uma estimativa de aumento, por exemplo, com relação de 24 para 25, certo? Qual a perspectiva de aumento de receita no orçamento? Olha, Paulo, eu acompanho o orçamento de Perdões desde 2017. Então, nós tivemos aí crescimentos em torno de 17%, 18%, de 21 para 22 e 22 para 23. Já de 23 para 2022, nós tivemos um crescimento quase que zero. Então, eu creio que Perdões atingiu quase que o seu teto ali, dos 130 milhões, só da prefeitura, não estou falando do Instituto. Eu acho que nós temos ali pontos de melhoria de arrecadação, tá? Acho que tem que ser tomadas algumas medidas. A gente até conversava de alguns projetos, algumas atitudes para aumento de receita, mas hoje, considerando 2023, ela deu uma estagnada. Nós vemos uns crescimentos assim, muito significativos para basicamente ter o mesmo orçamento de 2022 em 2023. Então, é uma situação Preocupante, né? Exatamente. Porque o orçamento do município é a base da sustentação de toda a despesa pública, né? As despesas. Mas, até tive comentando com os vereadores no intervalo da sessão, esse aumento de receita que teve aí, principalmente nos 2 anos de pico mais forte da pandemia, foi resultado do repasse maior do Ministério da Saúde para os municípios. Tá certo? Não foi isso? Não foi. Foi basicamente FPM e ICMS. O que aconteceu? Nós tivemos ali um período de inflação alta. E a inflação, ela
aumenta o valor dos produtos, consequentemente aumenta o valor dos tributos sobre esse produto. Né? O produto custa 5, 10% dele é um valor. Se o produto vai para 8, 9, os 10% de tributo dele, por exemplo, já é um valor maior. Então, os grandes aumentos de receita nossos foram de ICMS e FPM. Os repasses da saúde não foram tão significativos quanto esses repasses. Mas em nenhum momento, durante a pandemia, faltou dinheiro para a saúde. Não faltou. Foi um dos municípios mais tiveram recurso da saúde. Sim, Tá certo? sim. Porque saúde, ela consome hoje aí, em média, 26% a 27% da receita. Não é mais ou menos isso? Isso. Então, de impostos. Então isso é preocupante mesmo, com essa estagnação de aumento de receita, né? E aumento, sabe, que na saúde é como se diz o velho ditado, né? Um saco sem fundo, né? Ali não existe corte, não tem como você cortar, é só colocando dinheiro e saúde e educação, na verdade, né? Sempre Tem vai faltar, educação né? obrigatória também. Então, realmente é preocupante mesmo, né? As despesas só aumentam, Exato. Então, precisa ter muito equilíbrio na hora de elaborar um orçamento, né? Porque as pessoas ficam aí, pessoas leigas, né? Ficam comentando, né? Que o município tem muito dinheiro, né? Porque não faz nada, porque não... Então precisa ter um pouco de cuidado, né? Com o orçamento, né? Não é bem como a pessoa pensa, não. Não, e outra, nós, acho que já é conhecimento de todos, passamos aí por uma crise de falta de funcionários. Então, isso gera uma economia para o município. O problema é que quem está trabalhando está se desdobrando, está bem desgastado, né? E até mesmo você tem um comprometimento do fornecimento do serviço público. O serviço público ele é gente. Então, a falta de funcionário é ruim por conta disso. Você suga muito quem está lá e você tem uma queda na oferta, mas em contrapartida solta seu dinheiro. Então, em algumas audiências, em algumas oportunidades, eu sempre ressaltei, gente, nós precisamos contratar gente, nós precisamos contratar funcionário. E já faz um bom tempo. Sérgio, quanto mais ou menos está o percentual da folha hoje? Em torno de 49,5%. Não está. Isso 2023, né? Agora, fechando o primeiro quadrimestre, nós vamos ter um novo percentual. Porque o reajuste dos funcionários, por exemplo, ele vai refletir agora. 2023 não teve né? Então, o reajuste anterior. Então, o reajuste agora tem que refletir no primeiro quadrimestre. É isso aí. Professora Edilene, Bom, vamos lá. Eu tenho duas perguntas. A primeira é muito simples, mas tem servidor novo que ainda não entendeu. Se eu estiver falando errado, por favor, me corrija. O teto ele só se aplica pós-lei, ou seja, a partir de 2021. Os servidores que ingressaram anteriormente a essa data, a lei não se encaixa no teto. Tá? Porque tem muito servidor que pergunta isso. Aí não participam das reuniões e ficam um pouco perdidos, né? Segunda coisa que eu vou perguntar. Hoje nós estamos aqui para votar, na verdade, a alíquota suplementar ou complementar da prefeitura, não é isso? Hoje o servidor paga 14%, a prefeitura 20,09%, que são os 18,09% mais 2%, e deveria pagar 12,25%. Por conta de um decreto, legislação, não vou saber, do ano passado, esses 12,25% podem ser reduzidos para 9%. É isso. E hoje o que nós vamos votar é isso, é a diminuição dos 12,25% para os 9%, ou seja, a prefeitura vai repassar menos dinheiro para a Previdência. A minha pergunta é, repassando menos dinheiro agora, é só uma forma de minimizar para a prefeitura, mas
piorar a situação do fundão, uma vez que a gente tem déficit, por que passar menos e não os 12,25%? É uma pergunta. Obrigada. Não é opção, é uma opção, a redução da alíquota é uma opção, é um estudo que foi feito, cálculo salarial com base numa portaria do Ministério da Previdência, que saiu no final do ano passado. Eu, particularmente, conversei com o André, que é nosso diretor financeiro também, e acho que ele passou isso, conversa com o César e me disse. Eu particularmente defendo que não deveríamos reduzir tanto, deveríamos manter a alíquota do ano passado, que era 10,25%. Se mantivéssemos do ano passado, eu acho que não causaria tanto impacto nem para o Instituto, nem para a Prefeitura, isso na minha opinião. Mas aí vai que o ente, assim, para a Prefeitura, melhora os novos, mas para nós... Pessoal, só uma pequena observação. Isso daqui é um plano feito hoje, em 2024. Ele não quer dizer que daqui a 3 anos a gente não vai estar votando esse mesmo plano, onde ao invés de 24 vai estar 32. Mas isso não tenha dúvida disso. Exato. O que acontece? Porque de todos os outros planos, todo ano aumenta. Então, eu não vou dizer para vocês, podem ter certeza, mas assim, há uma grande probabilidade do ano que vem nós estarmos aqui e onde, por exemplo, 2027 está 24, já estaríamos 28. É por isso que eu digo que devem ser adotadas várias medidas de monitoramento disso, porque a partir do momento que acho que chegar num consenso com a gente, não dá. Eu acho que é o caminho agora, temos o dinheiro lá, temos o dinheiro na prefeitura, vamos ver como que a gente resolve. Porque se esperar colapsar, é pior. Isso já aconteceu em alguns lugares e até estados passaram por isso. E a aposentadoria ela é garantida. E aí tem-se uma queda muito grande na oferta de serviços públicos. Tá? Só uma pergunta, César. Hoje, o servidor novo que entra para trabalhar na prefeitura, ele tem a opção do regime geral ou ele tem que ser automaticamente inserido no RPPS? Não, ele tem que ser do RPPS, ele não tem essa opção. Não. E tem uma outra questão também, que são formas de custeio, né? Hoje a gente está falando só da alíquota patronal que a prefeitura vai pagar, mas existem outras medidas de custeio. A alíquota do servidor era 11, passou para 14. E aposentados também pode ter uma alíquota extraordinária como fonte de custeio. Essa é uma das medidas. Nada isento de serem adotadas outras em caso de falta de recursos. Vereador Rosângela, quer fazer alguma colocação? Servidor. Boa noite, César, a nossa amiga Poliana. Na realidade, foi bem questionada aqui pelo Paulo, pela vereadora Edilane, pela Vossa Excelência. O que a gente sempre está batendo na tecla também, que acontece? Tem os concursos públicos, chama, né, não tem uma reforma de aumento, muitas pessoas acabam saindo, né, do concurso para ir para outra cidade, que o salário é melhor, e a gente vê aí que cada ano que passa vai se chamando mais gente do processo seletivo. E o que acontece? Esse processo seletivo acaba não entrando para recolhimento. E aí acaba prejudicando quem? Nós que estamos. Eu não sei quantas pessoas tem no processo seletivo, mas não acaba prejudicando isso, Sérgio? Não porque o cálculo atuarial ele é em cima da massa de
segurados do Instituto, até a Poliana me corrige se eu estiver errado. Então, quando a pessoa entra contribuindo para o Instituto, ela entra positivo, certo? Ela entra pagando dinheiro, só que ela já entra na ponta projetando-se o valor que ela vai receber de aposentadoria. Então, o efeito disso ele é neutro. Então, se a pessoa entra, por exemplo, no processo seletivo, ela não impacta em nada na gente, nem entrando e nem saindo recurso. Ela já tá, eu lembro que em um dos debates o pessoal comentou de estagiários, coisas nesse sentido. Eu falei, não é assim. Não é quanto mais pessoas nós tivermos filiadas no Instituto que vai melhorar. Por quê? Porque elas também entram negativamente quando aposentar. Então, mais ou menos assim. É um pelo outro. Isso. Não, isso não impacta. César, acho que César Poliana, aquela aplicação que foi feita no Banco Santos há anos atrás, o Instituto ainda recebe aqueles valores, ainda tem crédito ainda com o Instituto Banco Santos? Isso já foi recebido, né? Nós já recebemos boa parte daquilo que foi investido. A gente ainda tem um fundo que, na verdade, foi transformado, né? Porque houve uma fraude interna ali no banco e vários RBPs tiveram problema ali. Mas nós já recebemos praticamente todo o montante que foi investido ali. A gente só tem um fundo que a gente não consegue resgatar, mas está em processo de liquidação, a gente está acompanhando, a gente acompanha todas as diligências dele. Esse déficit que tem reflexo desse evento? Não. Ele contribui porque se não tivermos perdas, nós temos um valor maior de ativos, né? Mas não é no Banco Santos, assim, o que aconteceu ali não impactou, não é o que impactou diretamente no déficit. Lógico, todo investimento, se não for bem monitorado, se não for bem, impacta, né? Porque o investimento, os investimentos, eles refletem na nossa saúde financeira, assim, né? Então, se eles quanto melhor estiverem, melhor é a saúde financeira, menos é o déficit. E hoje, esses 82 milhões que o Instituto tem aplicado são em instituições sólidas, né? Sim. Quais são os bancos que... A gente tem um bom montante no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, títulos públicos federais, Bradesco, Santander temos um pouquinho só, mas são nessas instituições que a gente investe hoje em dia. Esse é um fator importante também, né? Porque Sim. o Instituto não pode ficar correndo o risco de... É que antigamente, Paulo, assim, todos os investimentos que foram feitos lá atrás, eles não foram feitos assim de má fé ou de maneira errada, porque eram permitidos. Certo. Eram instituições que estavam ali legais perante a Comissão de Valores Imobiliários, então assim, não foi nada feito, só que foram fundos que aconteceram fraudes dentro do fundo e que aí esses fundos acabaram quebrando e prejudicaram quem havia investido, mas os investimentos foram feitos de uma maneira correta, não foi feito nada de forma ilegal, tanto que as fiscalizações aumentaram muito hoje em dia. Então, para você abrir um fundo novo, para você fazer um investimento novo, é tudo muito mais burocrático. Então, justamente as coisas foram acontecendo, foram tendo problemas e vários viram que não, temos que fiscalizar melhor, né? Os órgãos fiscalizadores começaram a ver que as coisas tinham que ser mais regularizadas. Assim. Então, hoje em dia, e a gente também, né? A gente também vai se aprimorando, vai estudando, vai vendo que o melhor é investir nesses bancos mais conceituados, mais já de nome, e assim é feito. Aplicar da forma mais conservadora possível. Porque o teor da minha pergunta foi nesse sentido mesmo, que a gente vê aí
tantas instituições bancárias, né, trabalhando aí com o mercado, né, que vem com propostas às vezes para ter assim provocar os concorrentes, né? Sim, propostas. Não vou nem citar nome de bancos agora, mas os concorrentes sempre procuram oferecer uma proposta melhor, um juro mais saudável, né, para a instituição. Então, devido a isso que eu fiz a pergunta, né, que eu acho que está correto aí a política do Instituto de aplicar esse dinheiro em bancos mais sólidos. O Instituto ele tem isso também, né? Todo ano é feita política de investimentos, que ela é feita no final do ano para viger durante o ano seguinte. E nessa política é previsto no que a gente pode investir, qual percentual em determinados fundos. Todo investimento também é passado em conselho, comitê de investimentos, então não é nada, ninguém toma decisão sozinho, é todo um colegiado que participa para que seja feito da melhor forma. Né? Bom, eu queria só, depois de ficou a sua comissão, eu só queria fazer um posicionamento aqui, porque eu acho que todos os vereadores já foram cobrados disso, inclusive vários prefeitos também. Os aposentados sempre vêm pedir para a gente para que eles tivessem o benefício da cesta básica. Isso é um assunto conhecido por vocês aí. E eu queria esclarecer aqui, para quem está perguntando, e deixar na presença de vocês, da Poliana, da Keila, que está aqui, a Viviane, de que vocês já nos informaram, inclusive o Sérgio já nos informou, que não há benefício para quem aposenta. O aposentou tem aquela parte que cabe a ele, e não há benefício para quem é aposentado, né? Só queria registrar isso aqui, porque muitas pessoas às vezes cobram os vereadores e cobram o prefeito, que o prefeito está com má vontade, e os vereadores também estão com má vontade. Não depende de gente, a lei não permite isso. É isso que eu queria registrar. Por lei, o Instituto só pode conceder aposentadorias e pensões, nada mais. Somente esse benefício, infelizmente, é a lei. Doutor Guilherme, gostaria de deixar uma mensagem? Agradecer aí, presidente, aos demais vereadores, ao doutor Adilson, desejar sucesso ao colega, doutora Renata, Roberto. Desculpa, Roberto. Não, dizer o seguinte, que o doutor Benedito, durante a gestão dele, ele teve olhar sim para essa situação. Há 2 anos, entendendo que esse é um assunto que deve ser tratado pelos servidores públicos, foi montada uma comissão designando servidores ativos, inativos, representantes da Câmara, do sindicato, de todas, para ter a maior representatividade possível, para que a gente fizesse um debate democrático na construção de uma lei de reforma. Essa comissão inicialmente se reuniu, evoluiu, e também foi dada a possibilidade a essa comissão de contratar uma assessoria técnica, porque esse assunto é metodologia. Aqui foram feitas perguntas de números, essa lei é baseada em estudos metodológicos, quer dizer, tudo vai depender de um estudo técnico. Então os servidores eles têm que se reunir, eles vão ter que ir atrás desse estudo técnico, eles vão ter que estar baseados num estudo técnico, e o ideal é que eles, com esses dados na mão, eles tenham as opções. Quais são as melhores opções para eles e para o município? E então essa comissão ela está montada, ela não foi extinta, mas ela, por desinteresse, por algum motivo, eu não vou aqui julgar, mas o fato é que os próprios servidores não se empenharam em fazer com que ela tivesse um resultado efetivo. Ainda assim, o Instituto possui uma assessoria técnica, quer dizer, eles têm lá uma assessoria, né? E eles têm, por exemplo, lá uma minuta de
uma reforma. Mas a gente não gostaria que fosse assim, olha, chegou uma minuta, uma reforma feita, óbvio, por pessoas capazes, eu tenho certeza disso, e aí o prefeito assina, manda para a Câmara e, quer dizer, os demais servidores vão ficar sem participação dos servidores, porque é a vida de vocês, né? E a gente optou de tratar o assunto com essa seriedade. Então a gente roga aí que haja uma conscientização de todos os servidores, há o apoio ainda do governo nesse sentido, ele está aberto a, se precisar contratar uma assessoria. Eu não vejo outro caminho, tem que ter alguém técnico, seja se utilizando da assessoria do Instituto, uma própria, quer dizer, isso é plenamente viável. E um segundo ponto, que eu acho que o Dr. Benedito teve um zelo, e aqui o César também contribui muito com isso, é ter responsabilidade com os gastos também do orçamento. Quer dizer, muitas vezes a gente precisa ter aquela pressão de implementar políticas públicas, os serviços, e isso é legítimo, e o olhar tem que ser esse mesmo. Todos nós buscamos uma cidade melhor e a gente sabe que onde que tem que melhorar, né? A gente escuta aqui as sessões e as colocações são super pertinentes e a gente tem também esse olhar, mas também a gente sabe que tem que ter uma reserva para essas situações que muitas vezes as pessoas não é que não querem tratar, mas acabam não tratando, né? Então a gente também tem que ter essa responsabilidade com o orçamento. Quer dizer, se tiver lá uma sobra financeira, é importante, porque ela pode ser útil por um período, né? Até que a gente solucione isso. E eu não posso deixar de dar essa palavra, que às vezes pode ser impopular, pode ser mal vista, mas que é super necessário, tá? E a gente aguenta, às vezes, sabendo disso, mas tudo bem. O importante é que a gente acredita que hoje tem um orçamento bem gerido, né, César? E tem recursos financeiros para também poder estar segurando essa situação, né? E essa lei, a votação dela não é só a redução, é um plano inteiro, né? É óbvio que o César colocou bem, também pode ser revisto aí num futuro próximo, né? Com o monitoramento que o César também colocou muito bem, que deve ser feito aí. E eu espero que seja feito pelos servidores. É o meu desejo, foi a diretriz que a gente lá no governo quis implementar, mas que infelizmente não caminhou. Aí foi também a fala do presidente, né, no final da sessão ordinária aí da Câmara, e a gente aplaude porque acho que é por aí mesmo. Obrigado, doutor Guilherme. Antes de passar a palavra aos inscritos, o Paulo Sebastião vai fazer uma pergunta para o César. César, só uma última pergunta. Mas antes disso, eu até gostaria de parabenizar, você foi um dos responsáveis por isso. Nós passamos mais ou menos 12 anos com contas rejeitadas aqui no nosso município, sabe? Sempre no vermelho. E a partir de 2018, isso foi mudando, certo? Foi mudando. Hoje já se passaram praticamente aí quase 6 anos. Nesses últimos 6 anos, a Prefeitura de Perdões ela conseguiu equilibrar as contas. Hoje está num patamar assim, com bastante controle, e realmente a gente tem que reconhecer isso. E você, nesse período, também foi um dos responsáveis para esse equilíbrio das contas aqui da nossa cidade. Agora, eu queria fazer uma pergunta da seguinte forma, César. Em 2013, final de 2013 para 2014, Perdões tinha uma perspectiva
que logo depois do ano de 2020, Perdões tinha uma perspectiva de atingir uma média de 26 mil habitantes, certo? E como houve o censo agora no ano de 2022, né, esse número não bateu, certo? Bom Jesus, no ano de 2013, já constava lá 21 mil habitantes, já se passaram 10 anos, né? E nós, segundo o último censo, nós temos hoje 22.006 habitantes, certo? Isso, o governo federal prometeu de não prejudicar os municípios com relação a isso, né? E realmente isso não está afetando o percentual de repasse de fundo de participação para os municípios, no caso do nosso município? Eu acredito que afete, porque ele dá uma estagnada. Por mais que tenha uma compensação, né, a gente recebeu um valor ali como se tivesse na faixa do índice maior, mas eu acredito que dá uma estagnada sim. Não sei também se não há distorções nessa estimativa, né? Eu não sei também se seria o caso, doutor Guilherme. Não sei se haveria tempo hábil ainda, ou já esse tempo já expirou, do município entrar com algum recurso. Porque hoje, certamente, Perdões tem muito mais do que 22 mil habitantes. Certo? Eu fiz uma pesquisa aí junto à Justiça Eleitoral. Nós vamos ter, né, nesse ano de eleição, nós temos 18 mil eleitores. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Não sei se já passou o tempo da prefeitura fazer uma contestação junto ao IBGE sobre esse... Tá? Que isso, quer queira ou quer não, afeta o município. Tá? Diminuição de receita, de repasse para o município. O município de Perdões está sendo prejudicado por isso. O César acabou de falar que a nossa estimativa de receita está estagnada, ela está parada, não tem perspectiva de crescimento de receita. Vocês podem ter certeza que é devido a isso, certo? O governo vem lá com a história que não, os municípios não vão ser prejudicados, porque se faz uma compensação, essa compensação vai até quando? Então, eu acho que se houvesse essa possibilidade, doutor Guilherme, da prefeitura ainda entrar com algum recurso do IBGE para fazer um novo levantamento, isso precisa ser revisto. Certo? Nós vamos ser afetados um pouco mais lá na frente, porque o próximo censo é só daqui a 10 anos. Era isso que eu gostaria de dizer. Obrigado aí. Então agora vamos passar a palavra aos inscritos. O primeiro a fazer o uso dela é o senhor Maurício Amaral Campos. Com a palavra. Boa noite a todos, senhor presidente, membros da mesa. Seguinte, Sérgio, houve um erro, lógico, a gente vê hoje que não foi um acerto a gente passar a previdência para a prefeitura, mas foi feito, está feito. Hoje, o cálculo atuarial para zerar precisava de quanto? Hoje, 178 milhões. 178 milhões. De quem é a responsabilidade desse valor? É uma série de fatores. Uma série de fatores. Aumento da expectativa de vida, perdas nos investimentos. Eu lembro que eu fiz uma análise uma vez, até encaminhei para o Instituto, das perdas, se nós tivéssemos investido
né, de uma forma um pouco mais segura, não muito arrojada, mas isso já somava ali uns 30 milhões. Então é uma série de fatores mesmo. E a questão previdenciária não é algo só nós temos um problema, isso é um problema geral. Quando eu digo que eu particularmente não traria uma RPBS para cá, seria por vários fatores. Tem a questão do déficit, tem a questão política, porque inevitavelmente alguns prefeitos podem não repassar o dinheiro para o Instituto e usar em outras coisas. Por quê? Porque você está muito próximo, é diferente quando é um INSS. É algo que é complexo. Hoje, o Dr. Guilherme comentou, né, da comissão que tinha para nós fazermos essa reforma, o servidor. Gente, é algo extremamente complexo, muito complexo. Então, é uma máquina que é muito difícil de administrar. E o pior, ninguém se interessa. Poucas pessoas conhecem o funcionamento do Instituto, né? Então, foi nesse sentido que eu disse. Eu acredito que não tenha sido uma boa ideia, mas respeitamos e estamos aqui para fazer o melhor possível dentro das possibilidades. Pelo que eu entendo, a responsabilidade é do município. Exato. Nós temos que resolver isso internamente, nós. Ou o servidor vai pagar, ou a prefeitura vai pagar. Ou ambos. Ou os dois. Então, a gente sabe que o cálculo atuarial é dinâmico, ele sobe e desce, dependendo de alguns fatores. Já ouvimos, há um tempo atrás, a possibilidade da prefeitura zerar, se ela conseguisse, tivesse interesse político do prefeito de vender uma propriedade e cobrir o valor que consta no déficit atuarial. Apesar que o déficit atuarial ele só vai vir ser cobrado lá em longo prazo. Mas a gente entende que o servidor é um patrimônio do município. E o servidor precisa desse. O que acontece? Eu falo, né, que dificilmente a gente teria uma propriedade hoje que a gente conseguiria vender e repassar todo esse dinheiro para o Instituto. Tem uma questão também que sempre se fala muito, o servidor tem que se interessar, o servidor tem que se interessar. Não, a população também, não é só o servidor. Porque quem paga a conta no final do dia é a população. Certo? Porque nós estamos falando aqui de repasse de 9 milhões. É 9 milhões que nós pegamos da população, que poderia ser investido em qualquer outra área do município e que nós repassamos para o Instituto. Então, isso é o interesse do município como um todo, não é só do servidor. E aí eu digo para você, como servidor, que o servidor é o que eu fico bem tranquilo. Porque legalmente, a aposentadoria, provavelmente a gente vai receber as custas de cortes em outras áreas, certo? Com relação ao déficit atuarial, não, ele não vai ser lá na frente que a gente vai pagar, a gente está pagando hoje, tá? Lá na frente ele pode colapsar, a gente pode chegar num problema pior, mas ele é a nossa realidade hoje, senão a gente não estaria aqui discutindo essa lei que vai passar 9 milhões. Então, o déficit sim, ele já atinge a gente hoje em 3 milhões, e vai atingir 9, daqui a 2 anos, 3 anos. Né? Então, e não é assim, a responsabilidade de todos, de fato, de todos chegarmos ao melhor caminho hoje, né? Porque a gente não consegue voltar lá atrás e tomar uma nova decisão. Mas hoje são as possibilidades que nós temos, todas são doloridas. A solução paliativa para hoje é aprovar esse repasse. Uma das. A próxima é uma reforma, aquela que a gente vinha trabalhando, o que é assim, na época da reforma, primeiro, é uma dificuldade imensa você juntar todos os servidores. Não consegue, ainda mais com a falta de servidor que nós estávamos. Não conseguia.
Eu acredito que eu tenha sido o único que participou de todas as reuniões. Eu participei de todas, isso aí tem tudo em ata. Só que a maioria não ia. E foram selecionados de diversas áreas. Mas um não pode, o outro não pode, o outro desiste, o outro eu acho que já está muito complexo. E de fato é muito difícil a gente ter algo assim para nós administrarmos. Entendeu? Tempo de serviço, lei que vai entrar, quem que vai ser atingido por lei, é algo extremamente complexo, né? Mas hoje essa é uma das medidas que nós temos. Tem-se que avançar com outras medidas também, que não são boas, não é uma questão de fazer uma lei, colocar os artigos e está tudo certo, não, é coisa que reflete negativamente ou para o servidor ou para a população, mas é isso, e analisar. Essas medidas estão sendo suficientes? Estão dando resultado? Se não estão, é hora de reavaliar de fato se vale a pena continuar com o estudo. Minha opinião. Certo. Na minha opinião, eu acredito que a prefeitura tem que bancar. Porque quando se diz prefeitura, eu diria população. Eu trocaria. Porque a cidade é uma só. Isso, tudo bem. Então, nós não temos aqui a presença dos servidores, mas nós temos os servidores. Eu acredito que os servidores estão atentos. E que, assim que vocês acionarem a questão da comissão que vai discutir essa reforma, a gente tenha um empenho maior dos servidores, sabendo da importância da participação desses servidores. Eu ainda acredito que não, porque nós tivemos isso. A questão do Instituto, eu entrei em julho de 2017. Em dezembro, eu estava lá no Instituto já brigando, né, discutindo de forma bem incisiva alguns assuntos. Isso só foi tomando alguma repercussão ali em 2019, talvez, e daí nós já começamos a ter uma votação um pouco mais expressiva na eleição dos membros, né, dos conselhos e da diretoria. Mas é algo que precisa da participação do servidor, mas precisa de uma participação com conhecimento. Exato. Porque para vir opinar e dizer que estamos errados, isso daí não é válido. Eu acho que tem que ser de quem estudou o Instituto, que deu minimamente o cálculo notarial, que entende um pouco da questão, para daí trazer um debate, para falar que isso tem que fazer, que isso tem que fazer, que eu estou errado, que fulano está errado. Isso daí não agrega, isso daí só demonstra uma opinião vaga, né? Então eu acredito que é importante os servidores adquirirem um pouco de conhecimento de como funciona, para que tenha consciência que não é maldade de ninguém, que ninguém é vilão, ou o prefeito, ou eu, ou a superintendente, ou qualquer pessoa nesse sentido que vai tomar uma decisão, que não é simplesmente para prejudicar alguém, sabe? Acho que está dando o recado para os servidores. Deixa eu só pôr um pouquinho de pimenta nessa história. Olha, César, e todos os senhores e senhoras que estão aqui, que vai uma opinião assim bem particular. Nós estamos no ano eleitoral, certo? Os futuros candidatos a prefeito e a vice-prefeito aqui de Bom Jesus precisam tomar conhecimento da realidade do Instituto de Previdência. Não só para o próximo, mas também para os futuros candidatos que aparecerão no decorrer do tempo. Para ter noção do que é hoje uma administração pública. A administração pública, gente, não é para principiante, certo? Precisa ter um conhecimento, porque senão chega a época de campanha, o discurso é de uma maneira, certo?
certo? Discurso, vai lá, ganha a eleição, tem aqueles 2 meses de lua de mel, de alegria, de coisa e tal, mas quando chega no dia 1º de janeiro, que senta na cadeira, o discurso tem que mudar, o discurso é outro, porque não tem conhecimento da realidade e da gravidade do que o município poderá enfrentar pela frente, certo? Não adianta, depois chegou lá na prefeitura, daí, não, mas eu não sabia disso, entendeu? Então, eu acharia altamente interessante, César, quando ocorrer aí as convenções, que ficar oficializadas as candidaturas, certo? O próprio Instituto chamar os candidatos para explicar a real situação, certo? Porque senão a gente vai ouvir tanta bobagem aí, sabe? Candidato falando tanta bobagem, prometendo tantas coisas aí, certo? Que na realidade, sabe? Então eu acho, fica aqui, é só um palpite, uma opinião, certo? Carlos, posso dar só uma palavrinha? A gente já, olha, várias vezes já convidamos vereadores, prefeito, a gente fez uma reunião de conselho administrativo há pouco tempo, chamamos, mas ninguém aparece. A gente quer conversar, a gente quer explicar a situação. Eu falo, trabalho lá dentro, assim. Só os funcionários vai lá. Se você perguntar, se você fizer uma enquete com os funcionários, eu tenho certeza que vem só elogios, porque assim, o trabalho que é feito tem essa questão do déficit, tudo que é uma realidade de muitos municípios, do INSS, inclusive, é um órgão que tem um baita no déficit, a gente sabe disso. Só que aí eu entendo a fala do César, que daí é uma coisa que fica longe da gente, né? A gente tem que cuidar. Mas eu acho importante a gente cuidar, porque é o que a Mauri falou, o servidor público é um patrimônio do município. A gente poder dar para ele um olhar, com atenção. Eu vejo o atendimento que a Vivi está ali, sabe, dando os servidores ali, gente, fora de série, sabe? A pessoa se sente acolhida, ela não cai numa fila do INSS e é maltratada, que a gente sabe o que acontece. Então eu acho que a gente cuidar e preservar o que a gente tem é diferente, é um tratamento diferenciado. E até porque, Poliana, o Instituto é o maior patrimônio que o funcionário tem também. Sim, né? sim. Essa dúvida. Então a gente cuidar, eu acho que dá pra gente cuidar, sabe? Eu acho que essa coisa de que, nossa, vai falir, vai colapsar, eu acho que se a gente der uma atenção também especial para isso, a gente consegue controlar. Zerar déficit, eu acho difícil mesmo, é difícil. A gente é uma realidade geral. Mas eu acho que a gente consegue ter uma realidade diferente se a gente der um olhar mais atento, sabe? Isso na minha opinião. Eu acho que é preservar o que a gente tem, porque isso, a gente valoriza muito o nosso servidor. Vocês virem, se fizer uma pesquisa de satisfação, tenho certeza assim, que é 100% de elogios com relação ao Instituto. Mas tá certo, fica aí a sugestão, a hora que for oficializar os candidatos, vamos chamar os candidatos aqui para ter uma aula, né, para ver como é que é a situação do Instituto de Previdência. A gente está sempre disponível, de verdade. A gente cede espaço para conversa celular, a gente vem para cá, estamos aqui, estamos sempre disponível. Acho que o conselho todo o pessoal do conselho, César, do conselho MIDS, eu acho que a Mauri, o Marcelo, eu acho que estão, né, todos disponíveis para participar, para a gente dirimir dúvidas e tudo mais que for necessário. Mais alguma da plateia? Gostaria de fazer alguma consideração? Bem, então ninguém mais fazendo uso da palavra, gostaríamos de agradecer a participação popular dos novos edis e demais autoridades presentes nessa audiência. Quero também relatar que no final do ano estive lá acompanhando o servidor Marcelo no Fundo de Previdência e pude observar pessoalmente a dedicação, o empenho, a sabedoria, o conhecimento que as técnicas, os responsáveis aí pelo Fundo de Previdência dispõem. Então isso nos dá tranquilidade e garantia que está em boas mãos o nosso Fundo de Previdência. Estamos dispostos a discutir, dialogar, tá, todas essas questões ponto a ponto, sem pressa, sem erros, procurar acertar o máximo possível
possível ouvir o servidor público, né, pegar ideias, pegar opiniões, ver as outras cidades que ainda está funcionando esse sistema. Eu acho que aqui da região só Perdões que ainda continua, aí Piracaia, né? Piracaia também, Mariporã, então tem mais municípios que a gente pode se apoiar, né, ver como que eles estão tratando essa questão e copiar também para a gente, né? O que é bom tem que ser copiado, né? E darmos as mãos e dar tranquilidade ao servidor, que ele vai ter o seu direito garantido da sua aposentadoria digna. Se Deus quiser, ministro. Certinho. Está chegando lá. Presidente, não importa onde vai vir o recurso, o importante é receber a aposentadoria. Vamos parar. Não havendo mais nada a se tratar, declaramos encerrada a